Você já se perguntou por que existe mais dívida do que dinheiro no mundo? A economia atual esconde um problema que poucos sequer imaginam. Existe muito mais dívidas do que dinheiro no mundo. Não, você não ouviu errado. Se a gente juntar todo o dinheiro que tem no mundo disponível hoje, tudo que está no nome de todos os bilionários, das maiores empresas da Terra, absolutamente tudo, chegamos num montante aproximado de 118 trilhões de dólares. Agora, se juntarmos o quanto todo mundo deve, todos os países, todos os políticos, eu, você, todo mundo, chegaremos no valor de 310 trilhões de dólares, ou seja, mais que o dobro. Para muitos, isso parece contraintuitivo, eu sei. No entanto, ao examinarmos as raízes históricas do dinheiro, vamos perceber que isso faz total sentido. E é por isso que nesse vídeo a gente vai explorar a origem e a evolução da dívida ao longo da história, como uma dívida funciona e aquilo que até poucas pessoas sabem. E ao final você vai descobrir o exato motivo pelo qual existem 2 vezes mais dívidas do que dinheiro à disposição no mundo. E quando você tiver aprendido algo novo ao decorrer desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E isso se a gente conseguir te ensinar algo que você realmente não sabia, tá certo? Então vamos ao que interessa. O primeiro passo aqui para entender uma dívida é entender a história do dinheiro. Essa história remonta a milênios, como as primeiras formas de moeda que surgiram para facilitar o comércio e substituir o ineficiente sistema de escambo, que é um sistema de troca que era muito útil para as primeiras civilizações, mas havia um grande problema e para entender esse e outros problemas, vamos imaginar um exemplo. João é fazendeiro e tem 5 vacas. Então ele decide comprar uma galinha, mas só tem as vacas para dar em troca. Mauro também é fazendeiro e ele tem 5 galinhas. E ele quer trocar uma, mas não quer uma vaca, ele quer um camelo. João precisa da galinha, Mauro tem a galinha, porém Mauro e João querem coisas diferentes. Se o João quiser comprar a galinha do Mauro, ele vai precisar de alguém que tenha camelos e que queira vacas para pegar um camelo com essa pessoa e trocar então com o Mauro. E esse era um grande problema. Isso sem falar que o João podia questionar com o Mauro de que a vaca dele é muito maior do que a galinha do Mauro. Pensa só a confusão. É assim que surge o dinheiro. Um meio comum de pagamentos para as trocas e que funciona independentemente do que você tenha ou do que você queira comprar, visto que tanto quem compra quanto quem vende aceita o dinheiro. Depois de criar o dinheiro, nós criamos o crédito, que é uma promessa de pagamento em dinheiro no futuro. Em civilizações antigas como a Mesopotâmia, já se utilizavam formas de crédito e débito lá há cerca de mais de 4.000 anos. Em textos cuneiformes encontramos registros de dívidas e juros, refletindo aí uma sociedade onde o crédito era uma prática comum. E com o advento das cidades-estados na Idade Média, os bancos começaram a surgir como instituições centrais na economia. O embrião do que se considera o sistema bancário foi desenvolvido lá pelos cavaleiros templários ainda na época das tentativas de reconquista de Jerusalém pelo papado. Mas o desenvolvimento do sistema bancário, especialmente na Itália renascentista, introduziu práticas como a emissão de notas promissórias e as letras de câmbio. Os bancos passaram então a criar dinheiro na forma de crédito, permitindo que os empréstimos superassem a quantidade de moeda física disponível em circulação. Esse processo se intensificou muito com a criação dos bancos centrais e o advento das economias modernas. Agora que você já entendeu, então, como o dinheiro e a dívida nasceram, é hora da gente entender quando essa história começa a ficar complicada ao ponto de existir muito mais dívida do que dinheiro à disposição no mundo.
Para entender isso, você precisa conhecer quem são os responsáveis pela criação da dívida no mundo todo. Os primeiros responsáveis são os bancos comerciais, aqueles que você conhece bem do dia a dia. Bancos comerciais têm um papel crucial na criação de dívida. Quando um banco concede um empréstimo, ele não precisa ter todo o dinheiro disponível em depósitos lá no banco. Em vez disso, ele cria dinheiro eletronicamente através da concessão de crédito. Esse novo dinheiro aumenta a oferta monetária, mas também aumenta a quantidade de dívida, já que os empréstimos precisarão ser pagos com juros em algum momento. E aí a bagunça não fica só nisso. Até porque os bancos só precisam deixar uma parte do dinheiro em reservas de acordo com o sistema vigente de reserva fracionária. Os sistemas bancários de reserva fracionária permitem que bancos mantenham apenas uma fração dos depósitos dos clientes como reservas líquidas em garantia. Isso significa que podem emprestar a maior parte do dinheiro depositado, gerando mais crédito do que o valor total desses depósitos. Essa prática amplifica a quantidade de dinheiro em circulação e, simultaneamente, aumenta a quantidade de dívida. Os governos também contribuem muito significativamente para a quantidade de dívida existente. Para financiar déficits orçamentários, eles emitem títulos de dívida pública, comprados por investidores e instituições financeiras. Esses títulos são, em essência, promessas de pagamento futuros com juros, aumentando a carga de dívida nacional. Mas então o que essa gente quer criando tanta dívida assim? Dívida não é uma coisa ruim? Então é aí que você se engana. As dívidas são, na verdade, uma grande forma de acelerar o crescimento da economia. A relação entre crescimento econômico e dívida é complexa. Em muitos casos, o crescimento econômico é impulsionado por uma dívida. Empresas contratam empréstimos para expandir as suas operações e consumidores usam crédito para aumentar o seu consumo. Esse ciclo pode fomentar o crescimento, mas também pode levar a crises de dívida se os níveis de endividamento médio se tornarem insustentáveis. Os bancos centrais também influenciam a quantidade de dívida na economia central através de políticas monetárias. Porque ao definir as taxas de juros, os bancos centrais incentivam, ou estimulam ou desestimulam o crédito. É o que acontece, por exemplo, com a taxa Selic. Quando a Selic está mais baixa, os empréstimos ficam mais baratos, mais acessíveis, estimulando assim o consumo e, claro, o endividamento. Mas essa linha é muito tênue e é por isso que alguns países entram em crise por conta das suas dívidas. Um dos maiores riscos associados ao excesso de dívida é a possibilidade do surgimento de crises de dívida. E historicamente vimos diversos exemplos, como a crise da dívida latino-americana dos anos 80 e a crise da dívida europeia na década de 2010. Essas crises ocorreram porque a capacidade de pagamento dos devedores foi superada pelos montantes devidos, levando a defaults, calotes e muita instabilidade econômica. E também o sistema financeiro baseado em dívida pode exacerbar desigualdades econômicas, porque aqueles com acesso a crédito mais barato podem investir e crescer financeiramente, enquanto aqueles que não têm acesso permanecem estagnados ou até acabam se endividando mais. Então, deu para ver que a realidade de uma economia onde a dívida supera o dinheiro disponível é bastante complexa e bem multifacetada. Mas entender as origens históricas e os mecanismos financeiros, bem como as dinâmicas econômicas que sustentam essa situação, é crucial para navegar no mundo financeiro moderno. Enquanto a dívida pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento econômico, ela também traz consigo riscos significativos que precisam ser geridos com bastante cuidado. Então, eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua visão de mundo. E se isso aconteceu e se você aprendeu algo novo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até uma próxima!